Então vamos voltar ao assunto da autoridade. Mulheres com autoridade, que a Bíblia nos relata. Eu vou citar algumas aqui. A Ana, que era filha de Fanuel. Ela era profetisa. Então nós já temos aí Raquel, que era pastora, Zípora era pastora, Raquel foi esposa de Jacó e Zípora esposa de Moisés. O homem é cabeça, assim como Deus deixou escrito, mas a mulher é coluna. Então é necessário os dois andarem juntos. Aonde tem um pastor tem que ter uma pastora. Pois bem, presbítero, você me mostrou que mulher tinha autoridade e também que existia pastoras na Bíblia. Tá, mas o que Jesus falava sobre isso? Jesus, ele nunca disse que mulher não poderia ser pastora. Mas ele usou muitas que eram discípulas dele. Tinha muitas. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 8, no verso 3, você vai ver ali as mulheres que ajudaram Jesus, que eram discípulas, né? E entre outras, Maria Madalena foi uma das pessoas mais usadas por Jesus para transmitir as mensagens dele. Ora, o que um pastor tem que fazer dentro da igreja? Transmitir a mensagem do Espírito Santo. O que Maria Madalena fez quando Jesus ressuscitou? Ele enviou aos outros discípulos para que ela levasse o recado de um encontro que Jesus estava marcando com eles, já depois que ele havia ressuscitado. Será se ela não tinha recebido ali a presença do Espírito Santo? Pois bem. Mas aí Paulo, por que Paulo repreendeu a mulher lá no livro de Timóteo, sobre a igreja de Éfeso? Claro, eu vou mostrar para vocês aqui também sobre umas passagens que Paulo fala sobre a mulher. E tem mais uma. O rei Salomão incentivava muito sobre isso. Quando ele, lá no livro de Cantares, capítulo 1, verso 8, que ele fala sobre a Sulamita, que se tornou sua esposa. Né? E eu quero falar um pouquinho sobre o que Paulo fala. Lá em Romanos, no livro de Romanos, Paulo declara que Júnia e Andrônico eram apóstolos. Aí no livro de Romanos, capítulo 16, verso 7. O próprio Paulo que falou lá em Timóteo, repreendendo a mulher, isso só nos esclarece que ele estava se referindo ali exatamente sobre as igrejas de Éfeso, sobre as mulheres de Éfeso. Então, Paulo declara que Júnia, ela era apóstola. E o que é apóstolo? Um pastor. O que é uma apóstola? Uma pastora, quem toma conta de igreja, quem toma conta das ovelhas de Cristo. Está lá no livro de Romanos 16, verso 7. Capítulo 16, verso 7. Eu queria focar aqui agora, para finalizar este vídeo, o que Deus diz assim na boca de Joel, no capítulo 2 do livro de Joel, verso 28, que ele diz, e também verso 29, ele diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Viu? Ele está falando da mulher aqui também. Servo e serva, eu derramarei o meu espírito, que é a autoridade do Senhor. Para finalizar e concluir o meu raciocínio baseado na Bíblia, eu quero dizer para você que a mulher tem total legalidade de ser uma pastora, de ensinar a palavra de Deus às igrejas. Claro que Deus entrega sempre uma igreja nas mãos de um anjo. Normalmente este anjo é escolhido um pastor, porque eu não sei se vocês sabem, mas para um presidente presidir, ele é necessário ser casado e bem casado. Ele é exemplo e espelho.
Assim também são os nossos pastores. Para ele pastorear é importante que ele seja casado, de preferência. Eu não conheço nenhuma igreja que seja dirigida por um pastor que não seja casado. Estou falando de dirigente, pastor presidente, anjo da igreja. Então é necessário que seja o pastor casado. É claro que se é um pastor casado, tem que ter uma pastora. E essa pastora, claro que ela pode ensinar também na igreja. Porém, dentro das diretrizes que Deus entregar na vida do seu esposo, o pastor, presidente da obra, e debaixo da concordância, né, baseado na Bíblia. Então, concluindo, a mulher pode e deve ser pastora e ensinar, assim como o Senhor deixou que nós pregássemos o Evangelho a todas as criaturas. É assim que ele falou. E só para finalizar, eu quero ler aqui para vocês, deixar aqui um capítulo e versículo, não esquecendo também que não dá para falar de todas as mulheres da Bíblia, mas já deu para entender o potencial que a Bíblia dá para esta legalidade, né? E não esquecendo de falar aí de Esté, que foi uma rainha que libertou o povo judeu, ou melhor dizendo, ela evitou que fossem todos massacrados. Quem não lembra aqui da história de Esté com Mardoqueu, que era seu tio, e o perverso Ramã, né? Também tem a Ruth, que foi uma mulher que quando ela foi para fazer o trabalho pesado ali onde tinha muitos servos do rei, ela se saiu muito bem, com muito menos frutos, digamos assim, ela acabou trabalhando mais e melhor do que muitos homens que tinham ali. Então, para finalizar, eu gostaria de passar para vocês aqui uma mensagem, né, que talvez você esteja falando assim, mas Paulo falou lá em Timóteo, né, sobre a mulher que não pode ensinar e que deve ser obediente ao seu marido. Eu quero ler para vocês aqui, deixar aqui para vocês o capítulo 3 de Gálatas, verso 28. Para vocês que não sabiam, quem escreveu Gálatas foi Paulo. Olha só o que Paulo fala sobre neste capítulo e versículo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem serva, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O próprio Paulo. E se eu for lá para Atos dos Apóstolos, também vai falar, dando aí legalidade aí a autoridade à mulher, quando fala dos ensinamentos das mulheres, né? E muito mais. Então fica aí, né, este vídeo aí para você refletir. Se quiser deixar seus comentários aqui embaixo aí, fique à vontade. Peço a vocês aí que se inscrevam aí nos nossos canais Joalves Levita e também Espero em Cristo, a qual estou divulgando este vídeo, né? Tem as nossas páginas no Facebook. E que Deus nos abençoe, né? E que nós vamos aí trabalhar conforme aí a igualdade está sendo lançada aí, ou melhor dizendo, já vem sendo trabalhada há muito tempo. Vamos deixar esse machismo e feminismo de lado, né? O que Deus precisa é de homens capacitados e mulheres capacitadas e preparados para a obra dele, né? Com conhecimentos bíblicos, né? Tudo baseado naquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.